Oi, gente, bom dia, tudo bem por aí? É claro que sim, né? Deus é bom o tempo todo, como sempre. Eu estou aqui contemplando as coisas de Deus, aqui no meu rancho. Mas antes disso eu estava dando uma olhada aqui no celular. E uma coisa tem me chamado a atenção ultimamente, que ultimamente tem aparecido muitos artistas, celebridades, né, aceitando Jesus. Esse é o termo, aceitando Jesus. E me intriga um pouco. Mas eu queria dizer o seguinte, eu me lembrei, olhando esse tipo de post, eu me lembrei de uma situação que aconteceu na minha família quando eu tinha 12 anos de idade. A gente morava em Brasília e a minha família foi convidada por uma outra família para ir a uma igreja evangélica. Aliás, aqui mandar meu beijo carinhoso a todos os evangélicos desse país que impunham, né, essa coisa da fé tão fervorosamente. Amém. E nós fomos convidados e aí nós fomos, e papai foi, né, naquele dia. E quando nós chegamos lá, o pastor, né, ficou feliz, né, e chamou meu pai lá na frente, pediu uma salva de palmas, né, pro meu pai e falou assim: nós estamos muito felizes porque estamos recebendo aqui o seu Vitor, sua família, que resolveram aceitar Jesus. Aí meu pai falou: uai, eu não tô entendendo não, ué. Aí ele falou: como assim, seu Vitor? Você falou que eu vim aqui para aceitar Jesus? Uai, seu Vitor, mas não foi? Você não veio aqui para aceitar Jesus? Não, eu vim aqui para rezar com vocês, rapaz, porque eu já aceitei Jesus desde que eu me entendo por gente, desde que eu acho que eu nasci, que eu já aceitei Jesus. Lá em casa todo mundo aceitou Jesus, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem fé, todo mundo acredita em Deus. Eu acho que vocês é que estão atrasados, só estão aceitando Jesus agora. Então aquilo me chamou muita atenção e eu guardo isso até hoje, dentro da simplicidade das palavras do meu pai. Existia uma verdade muito grande, muito latente, né? Porque a partir do momento que você pensa que antes e depois de Deus não existe nada, então como é que você consegue viver uma vida sem aceitar a Deus? É um pensamento que me incomoda. Eu acho que é uma forma que me intriga muito, essa coisa de fulano, artista tal, fulano de tal aceitou Jesus. Como se fosse um sacrifício aceitar Jesus, né? Mas enfim, eu tinha que falar isso pra vocês porque meu pai, ele tinha umas coisas impressionantes assim. E eu guardo isso com muito amor e carinho, cada coisa que eu vivi ao lado dele e da minha mãe. Beijo grande, gente. Gratidão sempre. Hoje... Palmas de unha. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Pois é, meus amigos. O que é que nós temos aqui? O cantor Rick. Cantor muito famoso, produtor, compositor. Cantor Rick, que tem dupla com Rick Renner. Muito dinheiro. E aí ele sentou ali no seu rancho muito pobre, né? Seu rancho. Mas tudo bem, aqui foi ganhado com dinheiro do seu talento. Tá? Não sou contra. Mas é muito fácil você estar no local como esse e dizer: estou aqui contemplando as maravilhas de Deus. Coisa linda, né? Lá na África não é a mesma coisa, né? Aquele cenário ali. Aquelas crianças se alimentando de ratos. Putz grilo. Crianças que moram dentro de
de locais hostis, onde passa esgoto, fezes boiando, bactérias, lavas, comendo lixo. Aí é muito simples falar de Deus. Falar de Deus num cenário lindo desse, né, Rick? Só que aqui ele está fazendo uma crítica assim bem suave. A igreja evangélica aqui diz que o ser humano tem que aceitar a um Jesus, ao judeu da mentira, né? Porque o evangélico é o seguinte, ele passa a vida toda dele, antes de ser evangélico, ele não tem Jesus. Aí depois que se torna evangélico, aceitou Jesus. Que é uma contradição dentre eles, no meio deles. Peraí, fica aí, porque a crítica também aqui vai ser o pau vai quebrar na casa de Noca. Aqui hoje o bambu geme. Né? Não fica aí, hoje o bambu geme. E aí, ele está contando a história do pai dele, né? Que quando ele tinha 12 anos de idade, o pai dele foi visitar uma igreja evangélica, disse que tinha ido rezar. Isso aí talvez não condiz também, porque principalmente na época que ele tinha 12 anos, igreja evangélica com igreja católica era igualmente óleo e água. Dificilmente um católico ia numa igreja evangélica, só se fosse realmente para se converter a este Jesus, né? Senão não ia. É um tempo que, se eu não me falha a memória, esse Rick aqui, ou seja, Rick, ele é um cara que cantou Rick. Vamos ver aqui, Rick, cantou Rick, 58 anos de idade. Ele é mais velho do que eu. 5 anos. Então, quando ele tinha 12 anos, era muito mais rigoroso. Católico com evangélico? Não, de jeito nenhum. Dificilmente. Era um confronto muito grande. Então, um católico ir para uma igreja evangélica dizer que foi rezar, então já está dizendo que essa história talvez não bate. Talvez essa história não vai desta forma, né? E quando ele chegou na igreja, o pastor chamou o pai dele para aceitar a Jesus. Aí o pai disse, não estou entendendo, porque eu aceitei Jesus desde que nasci. Que Jesus aceitou quem? Viu ele? Ele chegou e disse, estou aqui, me aceite. E aí ele vai fazer uma crítica bem suave, mas ele está dizendo que o que tem de celebridade, de artistas, né? Celebridades. Artistas aceitando a Jesus. É igual o caso do Luciano, né? Luciano. Aquele dali é um besta, dos bestas, mas esperto também. Luciano é igual Gillette. Corta dos dois lados, nesse lado aí de dinheiro. Viu? Quando ele pode viajar com o irmão, ele ainda vai fazer ainda a viagem dele para louvar as mulheres. Quando ele sai de fazer as viagens de shows dele com o irmão, que não tá cantando nada mais, mas eles vivem hoje pela fama, não mais por sucesso, mas a fama que eles têm, todo mundo quer ir. Quem é fã de Zezé de Camargo e Luciano quer ir no show de Zezé de Camargo e Luciano somente para ver os cantores, que são famosos. Não para ouvir os cantores. São poucos, porque eles não cantam mais. Só se fizer playback, né? Aí sim. O Zezé já não canta há muitos anos. E o Luciano também não canta nada em primeira voz, né? Segunda voz era um bom segunda voz. Primeira não. Vozinha desse tamanho. Todo mundo sabe disso. E agora ele é crente, tá na igreja. Ele aceitou a Jesus. Mas ele continua, em vez de outra, viajando com o irmão, né? Acredito que sim. Pra louvar as mulheres. Então ele louva as mulheres e louva a Deus ao mesmo tempo. Vendo dos dois lados. E dá uma de crente, aquela coisa toda, e canta com o Matos Nascimento e tudo, mas aquilo ele não me engana não, viu? Luciano não me engana não. Aquilo ali é ninja, como diz o ditado. É ninja, meu amigo. E Rick, cheio do dinheiro, o seu rancho, né? Rancho dá o nome de rancho. Ali, onde reúne ele, às vezes, o Alexandre Pires, tem até alguns... No Instagram dele tem alguns vídeos dele cantando lá no rancho dele ali, reunido com os artistas. Tá tudo bem, mérito dele. Cantor, famoso.
Mas quando a gente vê esses caras falando de um Deus, a gente vê a infantilidade que esses caras têm. A infantilidade que esses caras têm. Eles acreditam numa coisa invisível, que foi passada. Aí ele fala um monte de besteira, um monte de besteira. Ah, como é que pode? Antes de Deus e depois de Deus não tem como viver. Eu vivo há muito tempo sem precisar disso. Eu vivo muito bem. Tem mais de 5 anos que eu desliguei dessas mentiras e não careço disso. Não preciso disso. Aí tem essa história de aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus. Eles têm isso, né? Dentro de igreja evangélica é o que mais tem. Aceitar a Jesus. E aceitar a Jesus. Pela lógica, não tem como você aceitar alguém que você não vê. Não conversa com você. Vamos, por exemplo aqui, quando você tem contato com uma pessoa, para você ter um relacionamento com aquela pessoa, namorar, noivar, casar, enfim. Que é a primeira coisa? A primeira coisa é você conhecer a pessoa. Principalmente pessoalmente, já que hoje se namora pela internet, né? Antigamente não tinha isso, pela internet. Mas mesmo assim, você não pode firmar um relacionamento com uma pessoa sem conhecer pessoalmente. Até por chamada de vídeo hoje é suspeito. Então, você só aceita uma coisa quando você tem um contato direto. E você fica ali. O namorado da namorada, para se tornarem namorados, antes tem a cantada, né? Ou é a moça que canta o homem. Antigamente era só o homem que cantava a mulher para namorar, né? É essa linguagem da roça também. Hoje não, tanto faz. Tem que se conhecer ali. Pronto, aceita namorar comigo? Ah, tá, aceito. Pronto. Porque ele tá ali. Então essa história de aceitar um judeu que viveu, segundo eles, há 2000 anos atrás, e que vem de uma história manipulada o tempo todo, de um concílio manipulado. Você não sabe quem é o cara, qual é a altura do cara, a cor do cara, o que o cara de fato gosta, ele não falou nada pra você, eles que dizem. Aí tem que aceitar a Jesus. Então isso já é uma contradição no meio deles. Não tem como você aceitar aquilo que você não vê, não conhece. Então essa história de aceitar Jesus é uma mentira dentro da religião. Porque quando você aceita o pastor da igreja, viu? Eu já vou falar da piada. Você aceita o pastor da igreja. Quando você chega numa igreja que ele diz, vem aceitar Jesus, que você vai lá na frente e coloca a mão para o ar, aceita Jesus. Você não está aceitando Jesus, você está aceitando o pastor da igreja, a regra da igreja, o dogma da igreja, aquela placa, e a partir daquele dia você vai ter que se tornar um dizimista, um ofertante, vestir determinadas roupas, comer determinadas comidas, não pode beber isso nem beber aquilo, tem que viver em regra, pronto. Aí é prova de que você aceitou quem? O pastor, não Jesus, o pastor da igreja, o líder. E tem que pagar porque ele precisa ganhar o salário dele. Ele quer ganhar o salário dele gordo, que as pregações deles, do pastor dele, ou deles, eu falo de uma forma geral, são pregações que valem dinheiro, que custam muito dinheiro. O pastor não prega qualquer mensagem, a não ser esses de esquina, né? De ponta de rua. Sem ganhar nada não, viu? Você tá pagando dízimo, tá pagando por todas as mensagens que você ouve. Todos os hinos cantados, todas as suas participações em qualquer igreja evangélica, você tá pagando. E quando você não paga, você não tem valor nenhum lá dentro. Você pode até ter uma oportunidadezinha aqui e ali, mas você não tem valor nenhum. Você só tem valor se for ofertante e dizimista. Senão, eles estão dizendo que você está brincando de ser crente. Então ninguém aceita Jesus nenhum. Aceita o pastor porque vê e sabe quem é ali, o cara ali. O picareta. Então, cara, é o seguinte. A história do Rick é uma história bonita, né? História bonita do pai dele. Mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E hoje nós estamos vivendo uma avalanche de artistas que estão migrando para a igreja evangélica. Na verdade, por que eles vão para a igreja evangélica? Porque hoje esses artistas que são famosos, mas não fazem mais sucesso, é uma forma de eles ganhar um outro público e continuar ganhando dinheiro. Então eles vão, por mais que eles acreditem, tenham a fé deles. Então é o caso desses caras que dizem que são evangélicos agora. Igual o caso do Luciano e de uma cambada que tem aí. Mas a realidade é que todos vivem numa ilusão desde a infância. Ninguém aceita Jesus nenhum, porque não existe Jesus nenhum para se aceitar. Nunca. Nunca. Um cara que disse que viria
na época que foi falado que viria até hoje, o cara não aparece. Porque também esse cara nunca falou nada, porque ele nunca existiu. É uma fantasia. E um personagem criado e inventado por um sistema. E aí eles ficam o tempo todo aceitando Jesus. Aceitando quem? O pastor, a igreja, a liderança. Agora, a vontade de um pastor qualquer é que um cara desse aí seja um membro, né? Um membro dizimista fiel, paga dízimo. E ele tá aí sempre agradecendo pelas bênçãos de Deus na vida dele. E se esquece que tem tanta gente carecendo e necessitando e esse Deus não aparece. Então tá aí mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de reflexão, alerta. Que o que tá na mente deste rapaz aí, infelizmente, é um engano nacional. Que atinge artista, atinge pessoas de várias modalidades e especialidades de qualquer área. Atinge médicos, atinge psicólogos, psiquiatras, cientistas de várias áreas. Atingem várias pessoas. A religiosidade burra cristã no Brasil, ela sai assim, ó, igualmente água debaixo da porta. Se for muita água, ela passa por debaixo da porta e vai passando em outra porta, vai entrando num cômodo, entrando em outro cômodo, e de repente ela alaga a casa toda. Essa mentira é uma água suja, mentirosa, podre, que saiu vazando em vários lugares e atingiu o Brasil inteiro. Não tem pra onde correr. Então você vai ver artista falando esse tipo de besteira. Você vai ver médico falando besteira aí na internet. Você vai ver, entendeu? Porque não tem pra onde correr. Mas quando a pessoa pensa, quando a pessoa usa a sua mente, quando você usa realmente o seu intelecto, quando você usa, como dizia meu avô, a sua cachola, quando você usa a sua compacta massa mental, você vai entender que qualquer crença religiosa é um engano. Então a história do Rick sobre o pai dele, ali, engano dos dois lados. O coitado do velho também, se isso aconteceu, porque pela história dele, pra mim, não aconteceu, porque, na minha opinião, isso é uma mentira muito deslavada, porque naquele tempo, se hoje, dificilmente você vê um contato de católico com religioso dentro de uma igreja evangélica, um católico dentro de uma igreja evangélica, que vai ali só pra rezar com os evangélicos. Se hoje é difícil existir isso, imagina antigamente. Eu sou de um tempo que não tinha esse negócio não, meu amigo. Então, tá aí mais um vídeo. Eu não tenho nada contra o cantor particularmente, mas eu vi que é um cara enganado, que a família dele foi toda enganada e vai viver enganado. Mas é rico, mas tem dinheiro, né? Muito dinheiro, muita grana, tranquilo, tá nadando de dinheiro. Então tem que ter um Deus, tem que existir um Deus para ele agradecer, tem que ter um Deus na mente dele para ele agradecer, para olhar aquele lugar lindo que ele fez, uma casa, uma mansão no meio de uma floresta, né? As coisas lindas de Deus. Ele tá ali como se já estivesse no paraíso. E se esquece que tem pessoas comendo lixo, morando debaixo da ponte, morando em calçadas, e pessoas passando fome. E que Deus lindo, né? Que Deus maravilhoso. Aí Deus, a pessoa não pode ficar sem esse Deus, nem antes e nem depois. Que Deus lindo. Lindo pra todo mundo. Se todo mundo tivesse ali no nível dele, condição, aí tudo bem. Realmente, existe um Deus por aí, mas não, cara. Então isso é um engano, é uma mentira, viu, Rick? Você está vivendo uma mentira mental. Mas tem dinheiro, tá tudo bem. Curta o que você tem, porque é a única coisa que você tem, viu? Não tem Deus nenhum, não. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.